sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos. Talvez num tempo onde os romanos pensavam muito no tempo presente, até Paulo fala muito sobre a morte do homem velho e a vida nova em espírito, porque os romanos tinham tudo, dinheiro, bens, tinham tudo que poderiam querer, mas faltava o Espírito. Aí Paulo vai para essa comunidade de Roma e diz assim, que o Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza, que nós não sabemos pedir, não sabemos orar, não sabemos como pedir, como uma criança que às vezes não sabe como falar com o pai, como pedir, mas o pai entende, a mãe entende. Lembro do meu filho quando era bem pequeno, e quando ele ainda não sabia andar, mas pelo choro nós sabíamos que estava com fome, sabíamos se ele precisava se cobrir mais com uma coberta. Então quando o pai e a mãe conhecem uma criança, ele sabe o que dar para essa criança. O Espírito Santo nessa noite, ele conhece o teu coração. Você que está em casa, talvez com uma perturbação, com um problema, com uma tribulação. Você que está chorando nesse dia, um dia de tristeza, um dia de angústia. Você que tem passado um dia complicado. Mas nessa noite, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, eu quero convidar você a acreditar que o Senhor está colocando o Espírito Santo na tua casa, que através dessa rádio Coração Missionário e da palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, o Senhor está perscrutando os corações. O que significa isso? O Senhor está sondando o teu coração. Ele conhece você. Ele sabe das tuas manias, sabe do teu jeito de ser. Então eu quero convidar você, junto conosco da comunidade Coração Missionário, a acreditar, a abrir o teu coração, porque essa noite, irmão Deus, tem uma palavra de vitória para você e para a tua família. O tema nessa noite é o Espírito Santo nas famílias. Então convido você, chama as pessoas da tua casa. E se elas não estão aí, manda uma mensagem pelo Facebook, uma mensagem de texto que seja. Mas convida as pessoas a acessar essa rádio, irmão. Porque essa noite Deus vai fazer um milagre na tua casa. Nós começamos essa rádio pedindo o Espírito Santo. Começamos essa rádio cantando e clamando, vem Espírito Santo. Convido você, irmão, pega a tua palavra, coloca do teu lado. Não desligue agora o computador, mas dê toda a atenção, porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida nessa noite. Nós queremos louvar ao Senhor, clamando, ó vem Espírito de Deus, vem e fica conosco nessa noite, Senhor. Aqui nesse lugar, Espírito Santo. Nós te queremos aqui nesse lugar e nas casas que nos ouvem, nos lugares onde as pessoas estão trabalhando, nas fábricas, Senhor, aqui é o teu lugar, o meu coração é o teu altar, Espírito de Deus, aleluia, Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, aqui eu vim para dizer. Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito, cante. Flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar, flui aqui nesse lugar, flui sobre mim,
Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Mais uma vez, flui, Senhor. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui, Deus. Flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Cante isso. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Hoje, o teu coração, irmão, o meu coração, é chamado a ser um altar para Deus. Nosso coração é chamado a ser um altar, irmão. Aquele que prepara como um palco para aquele que é o Senhor dos Senhores subir, irmão. E deixa Deus ministrar, irmão, esse louvor. Deixa Deus ministrar. Vai ouvindo o som desse violão, irmão. Vai ouvindo, meu irmão, o som do Espírito de Deus entrando na tua casa. Você que está aí, fecha os seus olhos comigo, irmão. Quero te convidar. Você que está assistindo pelo YouTube essa rádio, irmão. Fecha os seus olhos aí onde você estiver. E deixa o Espírito Santo, como diz a canção, fluir do teu interior. Quando Paulo fala aos romanos, irmão, ele diz, olha, o ajudador é o Espírito Santo, aquele que vai mudar a sua história. Quando você se sente sozinho, irmão, você precisa de um amigo. Quando você está triste, você liga para alguém. Você espera que alguém te entenda. Muitas vezes as pessoas que estão do teu lado não estão te entendendo. As pessoas da tua casa não estão te entendendo. O Espírito de Deus está entrando na tua vida. O Espírito de Deus, irmão, é convidado nessa noite a ser aí como que um hóspede na sua casa, aquele que vai viver na sua casa, não só como hóspede, mas aquele que vai habitar no teu coração. Então abre o teu coração, como diz a palavra, deixa que a sua terra aí, o seu coração seja uma terra fértil para a semente da palavra que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, nós oramos, irmão, junto com você, clamando o Espírito de Deus, clamando a unção que vem do céu, clamando que o Senhor possa intervir aqui sobre nós nessa rádio, aí, aonde você estiver, talvez em outro país, nos Estados Unidos, não sei, aonde você se encontra, talvez no Japão, na China, aonde você estiver e ouvir essa mensagem, irmão, talvez você não esteja ao vivo com a gente, vai ouvir depois pelo YouTube, mas, irmão, eu te convido, abre o teu coração, irmão, tua família será restaurada pelo Espírito de Deus. Oh Deus, nós queremos orar, Senhor, nessa noite e clamar, vem Espírito de Deus, vem sopra como sopraste na vida de Nicodemos, vem sopra como no tempo dos ossos secos, Senhor. Oh Deus, queremos acreditar, Senhor, que o vento que vem dos quatro cantos sopra sobre as nossas vidas, para que possamos reviver, para que possamos nos levantar, para que possamos acreditar que o Senhor está conosco, ó Pai. Flui Espírito de Deus. Flui, ó Espírito Santo. Acredita, irmão. Acredita, através dessa canção, que o Espírito de Deus está fluindo. Ao ouvir essa canção mais uma vez, irmão, eu quero convidar você a aceitar. Talvez você diga assim, Roniel, não sei rezar. É o que diz a palavra, irmão. Não sabemos rezar. Por mais que nós, que somos de caminhada, dizemos assim, eu já sei pedir o Espírito Santo, já sei rezar, irmão, nós não sabemos nada. Eu, Roniel, não sei nada, não sabemos orar como convém. Aí é quando nós cantamos, aí é quando nós oramos e falamos, flui em mim, Espírito de Deus, aleluia, Senhor. Flui, Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus.
o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Acreditando, Senhor, na Tua palavra, acreditando, Senhor, no Teu Espírito Santo, que as portas das casas, janelas, Senhor, os corações sejam abertos para essa palavra que o Senhor tem para nós, para essa mensagem. Em nome de Jesus, irmão, eu quero convidar você, pega a tua Bíblia aí, porque agora Deus vai falar com você através do ler, através da palavra dele. Convido você, irmão, pega a sua Bíblia, porque Deus vai falar com você. E quando Deus fala com você, irmão, algo diferente acontece. Quero convidar o Lei a vir aqui, vai ministrar a palavra para nós nessa noite, vai se apresentar. Mas apresento o Lei como nosso irmão de fé, que veio trazer essa mensagem de vitória para você. Então, irmão, você se prepara, porque Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, o Senhor está me dando uma oportunidade de estar aqui nessa rádio, nessa noite, na web rádio, web TV, Coração Missionário. É uma alegria para mim poder entrar na sua casa. Eu peço já licença, né, em nome de Jesus, para entrar em seu lar. Antes de eu começar a ministrar a palavra, convidar o Marcelo a gente cantar o refrão de novo, Marcelo. Flui em mim o Espírito de Deus. Que você na sua casa pudesse colocar a mão no seu coração, já pegar a sua palavra. Coloque a sua mão, né? Uma mão sobre a sua palavra, outra no seu coração. Permitindo que o Espírito Santo ele venha fecundar já a palavra, já abrir o seu coração, como o Roniel ministrava, para que o Espírito Santo, Senhor da nossa vida, esposo, né, a alma da igreja, que o Espírito Santo que sonda os nossos pensamentos, que perscruta o nosso coração. São tantos sonhos, né, que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente, para a nossa família. São tantos os desejos, as súplicas, os pedidos de oração, os milagres que nós estamos esperando que aconteça conosco ainda esta noite. Mas eu creio, irmão, que o Espírito Santo, ele conhece tudo. Ele sabe de todas as suas necessidades. Coloca a mão no seu coração agora. Vamos cantar mais uma vez. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, Deus. Flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Cuida você abrir a sua palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vai tomando a sua Bíblia, abre lá comigo, Atos capítulo 10. Enquanto você vai pegando, vai acessando a palavra de Deus, eu quero rapidamente me apresentar. Meu nome é Wesley, né? Como o Roniel me chamou de Lei, Wesley. Sou casado com a Maria Emília Mica há 10 anos. Temos uma filha, a Rafaela, né, de 8 anos. Com a graça de Deus, já há 10 anos, né, de muita alegria na nossa família. É claro que as famílias têm aí as suas dificuldades. Por muitas vezes, né, os nossos momentos de grandes alegrias, mas momentos também de dificuldades, né, de algumas tristezas ao longo do caminho. Isso faz parte da caminhada, da construção de uma família. Mas com a graça de Deus, o Espírito Santo tem nos dado força. A nossa casa tem sido um verdadeiro santuário, um lugar da habitação de Deus. É nisso que eu quero meditar com você, né? Nós estamos hoje, né, na Paróquia Espírito Santo. Estamos iniciando um projeto de missão de comunidade. A missão Família de Nazaré, juntamente com mais 2 famílias, né, 2
casais de amigos nossos, irmãos, o Chileno e a Carla, e o Marcos e a Cleonice. Eu aproveito para mandar um abraço, né, um beijo para esses irmãos, para essas famílias. Também para minha esposa que está aqui conosco no estúdio, a minha filha também, a nossa filha. Quero partilhar com você a palavra de Deus, a experiência que o Espírito Santo tem dado a nós, enquanto família, enquanto comunidade também, família de Nazaré. A palavra do Senhor vai nos contar a história de um homem, um centurião, chamado Cornélio. Diz a Bíblia que ele foi o primeiro estrangeiro convertido. É uma história bem longa, mas nós vamos nos atentar em alguns versículos, que diz assim: havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos os de sua casa. Eram tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente em uma visão pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de grande temor, perguntou: o que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faz vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e um soldado, temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens, contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como dizia, é uma história bem longa, são 48 versículos, o capítulo 10, onde nos narra inteiramente a história de Cornélio. A Bíblia primeiro chama esse homem de centurião, ou seja, te explico bem rápido, um homem que fazia parte da corte romana. Ele tinha sob o seu comando, as suas ordens, cerca de 100 soldados. Diz a Bíblia que a corte se chamava Itálica, havia um nome a isso. Era um homem que era tido como um pagão, né, um gentio, ou seja, um estrangeiro. Alguém que não era da religião judaica. Alguém que não professava fé num Deus verdadeiro, onipotente, altíssimo, criador do céu e da terra, de todas as coisas. Mas a Bíblia nos dá algumas características interessantes desse homem que era tido como um pagão. Fala que ele era religioso, ele e todos os de sua casa. Eram tementes a Deus. Eles contribuíam, davam muitas esmolas e orava constantemente. Era um homem que, apesar de ser considerado pagão, era um homem religioso, diz a palavra. Um homem que temia Deus. Parece contraditório, irmãos, mas não é contraditório. Porque era um homem que não fazia parte do grupo do judaísmo, porque não era judeu, fazia parte dos romanos, mas era um homem que admirava a religião judaica e mesmo de longe praticava a religião judaica. Diz a Bíblia que pela hora 9, isso quer dizer pelas 3 horas da tarde, às 15 horas, né, do nosso tempo, do nosso relógio, na atualidade, o anjo do Senhor aparece, chama Cornélio pelo nome. Cornélio, temente, reconhece que é um anjo do Senhor e diz: o que há, Senhor? Diz a Bíblia, e o anjo responde: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Irmão, quero dizer para você que está na sua casa, que acessou a web rádio agora, a web TV, ou que vai acessar depois, no outro dia, e vai ouvir essa pregação, assistir essa mensagem. A primeira mensagem que o Senhor coloca no meu coração, o Espírito Santo colocava no meu coração, é que as tuas orações, as tuas esmolas, os teus pedidos, as tuas súplicas enquanto família, têm chegado à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Eu dizia no início, né? Na caminhada em família, o tema dessa noite é o Espírito Santo e a família. Na caminhada, né, em família,
Existem muitos desejos no nosso coração. Qual família que não passa por dificuldade? Qual família que não reza? Qual pessoa que está em sua casa hoje, né, ouvindo essa pregação, ouvindo e participando desse grupo de oração? Qual pessoa que não tem um desejo no coração? Que não tem uma súplica no coração por alguém, membro da sua família, dos seus familiares, um primo, um tio, uma tia, o pai ou a mãe, o sogro, a sogra, os irmãos, os filhos, talvez o esposo, talvez a esposa, alguém que você ama, que você quer bem, no qual você está rezando esta noite, no qual você está pedindo uma cura, uma intervenção de Deus, o batismo no Espírito, para que essa pessoa venha se converter, venha aceitar de fato a palavra de Deus, ter uma experiência com o Espírito Santo, aceitar Jesus de fato, ter as suas vidas transformadas radicalmente. Eu tenho certeza que como eu, como a minha esposa, acredito que como o Marcelo, o Alex, né, os irmãos que estão aqui, o Roniel, né, como muitas pessoas que eu conheço, você como nós, tem rezado por esses, tem esperado de Deus uma intervenção na sua vida. A palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 11, um simples versículo diz assim para nós: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Essa palavra, irmão, ela diz um pouco antes: pedis e receberei, batei e a porta vos será aberta, procurai e acharei. Jesus está nos ensinando um caminho de oração, e o próprio Jesus, ele conclui o ensinamento dizendo: se vós, sendo maus, ou seja, sendo pecadores, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Jesus, ele faz uma comparação: se o filho pede um pão, qual pai que vos dará uma pedra? Se o filho que pede um peixe aos vossos pais, qual pai que vos dará um escorpião? Eu sou pai de uma filha, Rafaela. Quando a Rafaela nos pede algo que está ao nosso alcance, sendo eu pecador, eu sempre procuro dar o melhor para a Rafaela. Meu irmão, não sei se você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está te dizendo, aquilo que a palavra de Deus, ela quer nos ensinar nessa noite. São muitos os pedidos, os desejos, as intenções do nosso coração, por uma intervenção de Deus. Talvez você esteja orando por uma pessoa que esteja acamada, num estado terminal de câncer, vírus HIV, numa limitação da vida, orando por alguém que está à beira de um divórcio, à beira de uma separação, filhos, né, usuários de droga, maconha, cocaína, crack, tantas drogas. Talvez existe um membro da tua família precisando de um milagre de Deus. Hoje o que o Senhor está nos ensinando, aquilo que Jesus nos ensinou, e aquilo que se cumpriu na vida de Cornélio, você vai ver como a palavra ela vai concluir aquilo que Cornélio de fato precisava. Jesus está nos ensinando: se vós, pais, sendo pecadores e maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Talvez o seu desejo seja essa intervenção, essa cura, uma libertação para a tua casa, mas meu irmão, aquilo que Deus quer lhe dar é algo muito além de tudo isso, é o Espírito Santo na tua vida. A palavra do Senhor lá em Salmos, no capítulo 36, versículo 4, diz assim: põe as tuas delícias no Senhor, e Ele lhe dará o que o teu coração pedir. Quais são os desejos do seu coração? Todos esses desejos, quando nós fazemos do Senhor as nossas delícias, Ele passa a dar aquilo que o nosso coração deseja. Fazer do Senhor as nossas delícias, meu querido, é ter uma experiência com o Espírito, é ter as nossas vidas transformadas. Um dia eu disse para um homem que orava, que clamava a Deus por uma intervenção, por um milagre, e nós orávamos muitos dias, numa longa campanha de oração. Esse homem lutava contra o homossexualismo, estava contaminado de um vírus HIV. Eu dizia para ele, depois de um longo tempo de oração, visitando alguns grupos de oração, homens e mulheres de Deus, levando também para orar, pedindo ajuda para os irmãos, para a igreja, eu dizia para esse homem aquilo que o Senhor colocava no meu coração: de nada vale o Senhor Jesus curar o teu físico,
se o teu coração e a tua alma não for entregue, não for dele. Porque vai passar os dias e você vai voltar à vida velha e o pecado voltará à tona, e junto com o pecado a enfermidade. Meu irmão, aquilo que Deus ele quer dar, desejava dar àquele homem, àquele rapaz, aquele jovem, aquele moço, era um batismo no Espírito, primeira transformação da alma. Jesus está nos ensinando uma regra de oração. É preciso pedir, é preciso procurar, é preciso bater de fato na porta do céu, para alcançar aquilo que você deseja, aquilo que a tua família precisa. Mas o essencial nessa noite, Deus está lhe dizendo, é o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que consola, aquele que é o nosso advogado, o hóspede da nossa alma. No final da vida pública de Jesus, prestes a Jesus entregar a sua vida como oferta, entregar e derramar o seu sangue pelos nossos pecados. O Evangelho de São João, no capítulo 15, Jesus ele começa a falar de um novo Paráclito, o Espírito Santo. A palavra do Senhor lá em Atos 10, ela conclui, lá no versículo 24 para nós: no outro dia chegaram em Cesareia Pedro. Cornélio havia convidado muitos da sua casa, os seus vizinhos, e tendo os convidados, os seus parentes, amigos, muito íntimo, quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu e recebeu. Lá no versículo 44, estando Pedro ainda a falar, porque Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, Pedro começou a ensinar a palavra de Deus, a pregar o Evangelho. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Meu irmão, eu não sei quais eram as intenções do coração de Cornélio. Eu sei que a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para aquele homem e fala: as tuas orações chegaram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Cornélio deveria orar por cura, por milagre, pedindo uma intervenção, pedindo libertação, uma experiência com Deus. Mas aquilo que Deus fez na vida de Cornélio foi muito além daquilo que ele pediu. Deus, o Senhor Jesus derramou o seu Espírito sobre aquela casa. A casa de Cornélio foi batizada no Espírito. Meu irmão, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite com você é dar além daquilo que você está pedindo, é batizar você e a sua casa no Espírito Santo, para que a sua vida seja transformada. Não existe transformação, não existe conversão sem batismo no Espírito, sem experiência com o Senhor Jesus, sem experiência com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. É isso que Jesus deseja fazer com a sua casa, com a sua família. É dar a você uma experiência com o Espírito Santo. Eu pergunto para você nessa noite que está em casa, que está nos ouvindo ou nos vendo nessa hora: quais são os seus desejos? Quais são as súplicas que estão no seu coração? O que você tem entregado a Deus? O que você tem suplicado ao Espírito Santo? O que você tem dito a Jesus? Nós temos feito um trabalho com família já há alguns anos. Nós encontramos famílias, né, de tudo qualquer jeito, maneira, que têm vivido, pessoas que têm lutado pelo seu casamento, à beira de um divórcio, de uma separação, homens e mulheres, né, esposo, esposa, mães e pais, que têm orado pelos filhos, os filhos que têm se dispersado da casa de Deus, da presença de Deus. Famílias desestruturadas que têm encontrado Jesus, que têm passado a ter as suas vidas transformadas. O propósito de Deus para as nossas famílias, irmãos, é fazer da nossa casa um verdadeiro santuário, como dizia Papa, né, São João Paulo II. É fazer de nós famílias, santuários da vida. Lugar onde Deus ele é adorado, lugar onde Jesus é revelado, lugar onde a palavra é o centro da nossa casa. E às vezes você na sua casa tem esse grande desejo. É o que o Espírito Santo coloca no meu coração. Pessoas que nos escutam, está absorvendo tudo aquilo que Deus está dizendo e que deseja ter de fato uma casa de oração. Fazer das suas casas, dos seus lares, um lar de oração. E você olha para a tua vida, irmã, e não encontra
né, esperança na tua casa. Você olha para o teu marido, você olha para os teus filhos, né, para a circunstância à sua volta, e você não vê esperança. Você olha como uma impossibilidade. Jesus está dizendo no meu coração que Ele deseja fazer da sua casa uma casa de oração. Mas você precisa tomar uma iniciativa nesta noite. Faça do seu canto um cantinho de oração. Se você tem momentos de oração com Deus, se é no teu quarto trancado, mesmo se o teu marido não ora, não reza, se os teus pais não rezam, faça do seu cantinho um cantinho de oração. Faça desses momentos que você tem com a palavra de Deus, momentos de oração, momentos de verdadeira intimidade com o Espírito Santo. Desta maneira, querido, o Espírito Santo ele vai entrando na tua casa. Ele vai transformando a tua vida. Ele vai transformando também a vida do seu marido. Ele vai transformando a vida dos seus filhos. Ele vai transformando a sua casa como um todo. É desejo do coração de Deus transformar as famílias. A verdade é que nos dias de hoje, as famílias têm vivido essa cultura de morte que nós temos presenciado. E o desejo do seu coração seja de fato o contrário. É ter na tua casa vida de verdade. É isso que o Senhor deseja fazer. Fazer com que a tua casa, a tua família, as nossas famílias passem a fazer a experiência como a família de Cornélio, uma experiência com o Espírito Santo. Hoje quem está entrando na tua casa não é o apóstolo Pedro, mas é essa rádio, essa comunidade Coração Missionário que está entrando na tua casa, através da web rádio, da web TV, através dessa palavra. Não é somente o Wesley, mas todos aqueles que estão aqui por detrás dos bastidores, fazendo com que essa mensagem chegue na tua casa. Quem está entrando na tua casa de verdade, mais do que pessoas, é o Espírito Santo que está entrando na tua casa. E eu sinto Deus batizando no Espírito famílias. Eu sinto o Espírito Santo entrando na tua casa e te levando a ter uma experiência com Ele. Tem pessoas que se colocam de joelhos agora e não sabem por onde começar. Tantas coisas que precisam ser realizadas na tua casa. Eu quero te dizer uma coisa. Comece tendo uma experiência com o Espírito. E deixa que o Espírito Santo permita que Ele vá te iluminando. Que Ele vá te direcionando. Para qual caminho, para qual direção você deva ir. Para qual decisões você precisa tomar na tua vida. A primeira decisão dessa noite é: eu preciso do Espírito Santo. Como o Roniel dizia na ministração da oração, eu não sei rezar, eu não sei falar com Deus como convém, mas Espírito Santo fala em mim todos os dias. Meu irmão, comigo também é assim. Hoje ainda eu acordava, e quando eu disse a frase que eu sempre falo com Deus, eu me lembrava da pregação dessa noite. Eu dizia: bom dia, Espírito Santo. Eu também não sei falar com Deus como convém. Eu também não sei orar como convém. Mas eu sei que o Espírito Santo ele me visita todos os dias. Eu dizia: bom dia, Espírito Santo. Todos os dias, antes de ir para o trabalho, saio, abençoo a minha esposa, abençoo a minha filha. Talvez você, no íntimo do seu coração, você também deseja ter um lar, né, com a presença do Espírito Santo. Um lar que seja de fato um verdadeiro santuário, um lugar sagrado. Deus, o próprio Espírito Santo está entrando na tua casa e fazendo da tua casa um santuário, um lugar sagrado de adoração. Quantos altares precisando ser restaurados e restituídos nessa noite? Eu peço, Espírito Santo, restaure e restitui os altares de cada casa. O altar do leito conjugal, o altar da mesa onde as famílias tomam a refeição, o café, onde as famílias tomam ali o seu almoço, o jantar. Restaura, Espírito Santo, restitui, Espírito Santo, aquilo que o diabo tem roubado, aquilo que as famílias têm perdido. As famílias têm vivenciado uma cultura de morte. Quantas famílias vivendo uma cultura de destruição, uma cultura de morte. Mas nesta noite, Senhor, a vida está entrando nessas casas. O que está entrando na tua casa, querido, é uma cultura de Pentecostes. Cultura de Pentecostes é batismo no Espírito. Cultura de Pentecostes é famílias vivendo sob o direcionamento da palavra de Deus. Cultura de Pentecostes são católicos de fato
fato adorando Jesus na Eucaristia e o reconhecendo como Senhor da sua vida. Cultura de Pentecostes é o nascimento de uma nova geração de famílias vivendo sob o senhorio de Jesus e sobre essa cultura de Pentecostes, experiência com o Espírito Santo. É isso que o Senhor deseja lhe dar. É interessante, Jesus ele ensinando os discípulos sobre a oração. O texto começa dizendo: um dia estava Jesus a rezar, e terminando a oração, os discípulos pediram a Jesus: nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a rezar, mestre. E Jesus ensina. Ele fala: eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e vos será aberta a porta. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater lhe será aberta a porta. Se um filho pedir um pão, qual pai dentre vós vos dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, qual pai dentre vós vos dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, quem porventura lhe dará um escorpião ao filho? Aí Jesus conclui: se vocês, sendo maus, pecadores, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Eu justamente li e citei o texto de Lucas, porque o texto de Mateus fala assim: quanto mais o Pai Celestial vos dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. O texto de Lucas fala: o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, porque Jesus está nos indicando um caminho. Por mais, querido, que você tenha pedido, e eu sinto no meu coração pessoas pedindo de fato um milagre para Deus. Eu também estou rezando, meu irmão, na mesma condição do que você. Eu tenho pedido a Deus há muitos anos a conversão da minha família inteira, da vida dos meus irmãos, da vida da minha mãe. Eu não tenho pai, eu perdi meu pai com 11 anos de idade, eu tenho 37 anos, faz mais de 20 anos que meu pai se foi, 26 anos. Desde então, quando eu conheci o Senhor Jesus, quando eu tinha 18 anos de idade, a minha oração, ela não cessa de pedir pela minha família. Passaram-se uns 9, 10 anos de caminhada, eu conheci a minha esposa, nos casamos. Hoje eu tenho um lar, que é um santuário de vida, uma casa de oração, uma família totalmente, não digo restaurada nem restituída, mas uma família nova, entregue. Uma família que não precisou de restauração, porque nos conhecemos no caminho do Senhor. Mas desde então tenho rezado pela minha casa. Em 19 anos de caminhada, o Senhor Jesus, Ele tem nos dado, resquício, nos dado direcionamento que a nossa casa tem se convertido. Eu tenho 2 irmãos, um irmão já entregue a Jesus, servo de grupo de oração, um outro irmão que tem participado aos poucos, tem vindo devagar. Falta o Senhor Jesus restaurar a vida da minha irmã, a vida da minha mãe ainda, mas eu creio que esse dia chegará, porque eu tenho pedido o essencial para Deus na minha família, que é a presença do Espírito Santo. Nesta noite, peça o essencial, aquilo que Jesus está nos ensinando. Eu preciso do Espírito Santo, e aquilo que Cornélio vivenciou em sua casa. Cornélio pediu tantas coisas, mas aquilo que Deus lhe deu foi batismo no Espírito. Todos que estavam com Pedro se admiraram, porque Cornélio e a família dele foi batizada no Espírito e começaram a orar no Espírito, a orar em línguas. Porque não sabiam rezar como convém, mas o Espírito desceu naquele dia, naquela tarde, naquela noite talvez, e batizou a casa dele. Eu quero profetizar na tua casa, na tua vida, que o Espírito Santo está te visitando, vai sentindo e vai experimentando a força do Espírito. Você talvez esteja fraco, esteja rezando há tanto tempo, e você não está vendo nada acontecer. Meu irmão, o que está acontecendo primeiro é na tua vida. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus nesta noite. E faça a experiência com o Senhor. Receba a cultura de Pentecostes na tua casa. Receba em nome de Jesus. Vamos fazer experiência com o Espírito Santo mais uma vez. Vamos cantar de novo essa música, essa canção, ou a música que o Marcelo preparou, e pedir de fato que o Espírito Santo, ele visite a tua casa. Não foi à toa, querido, que o tema dessa noite é o Espírito Santo e a família. Ou seja,
Não é o Espírito Santo na família, é o Espírito Santo e a família, é junto. É junto, é a essência da família. O segredo do sucesso da família não é ganhar na Mega Sena, não é ficar milionário, não é ficar rico, mas é ter experiência concreta com a pessoa de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. E nesta noite, eis que é dado a você uma oportunidade. Vamos rezar. Convido você na sua casa a ficar de pé, ou se ajoelhar, ficar da maneira que você se sentir à vontade, a levantar os seus braços e a falar: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo nessa noite sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. Quero convidar você, mulher, sinto no coração, mulheres que nos escutam e que estão suplicando pela vida dos seus maridos, do seu esposo. Peço o Espírito Santo para a vida do teu esposo nessa noite. E creia que ele está sendo visitado nesta hora. Se ele já está dormindo, coloque a mão sobre ele, vai até o seu quarto. Coloque a mão sobre ele. Peça o Espírito Santo na vida dele. Fala: Espírito Santo, visita. Visita, Espírito Santo. Transforma, Espírito Santo. Transforma, Espírito Santo, as crianças, os jovens, os filhos que escutam essa rádio, que tem rezado pelos seus pais. Meu querido irmão, eu fiz muito isso também. Dentro da minha casa, quantas vezes eu orava pela minha casa, pela minha família, pela transformação da vida da minha mãe. Eu já vi muito Deus fazer na minha casa. Eu já vi muito Deus visitar a minha mãe, mas Deus me visitava constantemente. Quanto mais eu orava pela minha família, mais Deus me visitava. O maior beneficiado nesta noite é você que está rezando. Eu creio que o Espírito Santo ele transborda na vida dos seus, mas o maior beneficiado é você, mulher, é você, homem, é você, jovem, que está clamando pelo Espírito. Tem pessoas nessa noite que estão experimentando a presença de Deus como nunca experimentou, como há muito tempo não tem experimentado. Deus está dando uma nova oportunidade para você, jovem. Você que caiu, você que estava caminhando retamente, teve um deslize e caiu. O Senhor coloca no meu coração que Ele está lhe dando uma nova oportunidade nesta noite. Abraça a oportunidade do Espírito. Você está ouvindo essa rádio e não foi à toa. Você está acompanhando e não foi à toa. Você rezava, pensava na vida dos seus pais, de pessoas que você ama, mas o Espírito está te visitando e falando para você: você é meu, eu te chamei, você é meu eleito, eu te levantei para ser sinal dentro da tua casa. Eu te levantei porque você é sinal de bênção, sinal de restituição, sinal de restauração. Devolve, Senhor, aquilo que o diabo tem roubado da vida dos seus, da vida das famílias. Devolve, Jesus, devolve muito além do necessário, como diz a tua palavra: pedis e receberei. O que nós pedimos essa noite é que as famílias possam ter experiência concreta com o Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera, Senhor, libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver, Senhor, queremos ver sinais da manifestação do teu poder. Pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Eu creio que nessa noite nós estamos num ambiente extraordinário, querido, onde Deus está liberando uma unção de cura neste lugar. E não é aqui somente no estúdio dessa web rádio, web TV, da comunidade.
mas é na sua casa, no ambiente espiritual no qual nós estamos inseridos nessa noite. Creia que nós estamos no mesmo ambiente espiritual, no qual Deus está nos colocando. Apresenta ao Senhor agora as suas súplicas, porque existe um anjo destinado em direção à tua casa, para poder te dizer as tuas orações e as tuas esmolas e súplicas subiram à presença de Deus, como uma oferta de lembrança, porque existe uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de milagre, uma unção de um derramamento do Espírito sobre a tua casa. Vai apresentando ao Senhor a tua casa, vai apresentando ao Senhor agora a vida do teu esposo, a vida dos seus, a vida dos seus filhos. Quantos filhos experimentando uma cultura de morte, de drogadição, de alcoolismo, apresenta ao Senhor Jesus essa noite. Recebe Jesus essas famílias, recebe Jesus esses esposos, maridos, mulheres, esposas, filhos, a juventude, Senhor, que tem experimentado uma cultura de morte. Recebe Jesus. Nós pedimos, Senhor, que as nossas orações elas subam como um incenso agradável ao teu trono, Jesus. Vai orando, querido, e vai dizendo: Jesus, recebe a minha vida. Vai se entregando, vai se colocando como oferta. Não se contenta somente que a tua oração suba como oferta, se coloca também a tua família como oferta. Vai dizendo: a minha família é uma oferta, Jesus. A minha vida é uma oferta. Eu sinto no coração para fazermos de fato essa entrega. Recebe, Senhor, a nossa casa como oferta. Recebe a minha família mais uma vez. Recebe a minha mãe, a vida dos meus irmãos. Recebe, Jesus. Recebe, Jesus. Recebe, porque eu creio que existe uma unção de cura e de milagres neste lugar, neste ambiente extraordinário. Levanta seu braço na sua casa, onde você estiver. Vamos cantar, poderoso Deus. Vamos cantar mais uma vez. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus, cante isso, meu irmão. E Rei, libera a tua unção de cura, libera a tua unção de cura nesse. Diga isso, meu irmão. Poderoso Deus, vai tomando posse. Aleluia. E Rei, glória, receba, libera a tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera, Senhor, libera a tua unção de cura.